Olá, boa tarde a todos, né? Hoje eu venho aqui com mais uma questão, né, que a gente sempre está falando aí sobre a violência, sobre as mulheres com seus relacionamentos, né? Que inclusive eu, como mulher, tenho passado ao longo dessa vida, né? E aí aprendendo, né? E eu quero passar isso para vocês, né? A gente sabe que tudo começa com pequenas atitudes, né? Que às vezes a gente nem percebe e passa ilesa e vai deixando e aquilo vai crescendo e vai piorando a situação para a mulher, né? Ou para o homem também que vive numa situação parecida com essa. Então, quem não sabe, né? Meus pais separaram, eu tinha 12 anos, né? Então já convivi com uma separação que é muito difícil para os filhos, né, entender a separação. Eu, como uma criança de 12 anos, sempre fui tímida, calada. Não, assim, de início a gente não entende nada, não sabe o que tá passando, né, entre nossos pais. Mas depois a gente, igualzinho no meu caso, eu tive um conhecimento, eu tive sabedoria, entender o que estava passando, né. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, minha mãe é uma pessoa linda, maravilhosa também. Hoje eles vivem tranquilamente, como dois amigos, né? Porque afinal de contas, independente da separação, os filhos sempre vai ser seus filhos, né? E meus pais, né, tiveram um casamento conturbado, não deram certo, separaram, né? E eu, como filha naquela confusão toda, sem entender muita coisa, me vi deparada com aquilo, tive depressão, né? Depois de muitos anos que eu fui saber o que que era isso, porque até então eu nem sabia que eu tive depressão na separação dos meus pais, né? Eu só fui saber que eu tive depressão depois de 20 anos, né? Agora que também tive um problema de saúde e comecei a ter alguns sintomas dos quais eu lembrei que eu passei quando meus pais separaram, né? E aí eu vi que, né, algumas coisas na minha vida vem repetindo, tem algumas coisas na minha vida que eu venho deixando, às vezes para pensando mais no outro, sem querer machucar algumas pessoas, né? Só que não é assim, as coisas não são assim. Infelizmente, né? A gente tem que pensar no outro, mas também tem que pensar na gente, né? Inclusive não querer também ficar passando por tudo aquilo que os seus pais passaram, né? Porque eles não tinham entendimento, não sabiam como poderiam passar ou melhorar um relacionamento, que na verdade tinha acabado, né? E aí assim foi. Só que comigo não. Comigo, esses anos todos de vida, hoje com 37 anos de idade, eu também casei, né? Na verdade, não casei, eu juntei, comprei um apartamento, moro com meu marido, tive uma filha maravilhosa. E aí eu comecei a perceber que no meu relacionamento estava acontecendo uma coisa parecida que eu já tinha vivido, mas quando eu era muito nova, né, eu não sabia. Mas isso podia acontecer comigo também, que é o que está acontecendo agora. E eu resolvi ter uma atitude diferente, fazer diferente, que é o que eu vou te explicar agora, né? Que nesse caso é a conversa. Quando eu percebi que ele estava diferente, tendo atitudes. As primeiras atitudes eu percebi que o homem começa a te deixar muito livre, o homem começa a te deixar assim muito. Parece que não tem mais motivação no relacionamento. Conversa com você grosso, assim, como se fosse uma outra pessoa qualquer, né? Não te dá muita atenção, não. Então isso já comecei já a perceber. Eu já não estava me sentindo bem. Eu tava achando que tem alguma coisa errada. Não tava bom pra mim. Afinal de contas, toda mulher, toda pessoa em um relacionamento, ela vai saber quando o relacionamento não tá bom, não tá sendo mais saudável, né? Tanto para um quanto para outro. Simplesmente há ali um costume entre as pessoas, certo? E aí já não é mais legal, não tem amor, né? Não tem companheirismo. Não consegue, pra você ter ideia. Eu e meu marido, ele não sai, ele não
não sai comigo, assim, muitas vezes eu já viajei sozinha, eu e minha filha, tá? Isso tudo eu fui deixando, tava confortável e tal, não quer ir, tudo bem, fui deixando. Só que vai ter uma hora, né, que todo relacionamento dá um desgaste, né? E aí você já não quer mais aquilo, porque você tem sabedoria, inteligência para estar vendo que aquilo ali você pode ter muito mais, né? Tudo isso é estudar, tudo isso é a vida que vai nos proporcionar, né, inteligência e sabedoria para a gente querer sempre mais. Ou seja, toda mulher que esteja me vendo, ou qualquer homem que estiver passando por esse tipo de relacionamento, vocês têm que entender uma coisa: todos nós merecemos o melhor, tá? Nós podemos ter um relacionamento bacana, aqueles que a gente vê ali, olha que bonito, né? É sempre dos outros tá bonito, a gente não sabe como é que é lá entre quatro paredes, né? Porque conviver com uma pessoa é uma coisa, né? Agora, ter um relacionamento conturbado é outra coisa, né? Porque é difícil demais, demais, demais relacionamento. Casamento é difícil. Tudo é muito difícil, não é? Mas só que pode ficar tranquilo. Pode ficar bem tranquilo. Se você conseguir ter um entendimento de que a gente pode ter uma conversa entre o marido, não precisa de ninguém separar de ninguém, tá? Não precisa. Não é o que a gente quer, que você se separe do seu marido, da sua esposa. Simplesmente não deixe, não desfaça, não brinque com o coração da pessoa, tá? Se você não quer, você sai fora, tá? Não fica ali só levando, tá confortável, porque eu não aguento ficar sozinha aqui, empregada. Não. Tem que ter uma companheira. Se você quiser empregado, quando você contrata, você volta para casa de sua mãe, né? Porque lá você vai ter roupa, comida, tudo e vai poder ficar do jeito que você quiser. Mas enquanto a gente está falando de relacionamento, casamento, companheirismo, vai ter que ser tudo dividido, né? Tudo dividido e depois multiplicado, porque a mulher não quer só, tá? Só um marido ali, sentado ali, que pedindo ela as coisas, não. Coisa diferente, negócio diferente, tá? É muito mais do que isso. E eu acho que todo mundo tem que ter essa sabedoria para não ficar acontecendo esse tipo de assassinato, mulher sendo torturada, maltratada, humilhada. Não, a gente tem que acabar com isso. Isso vai depender só de você. Tem inteligência, tem amor próprio, olhe, converse. Se não for uma pessoa muito agressiva, porque eu sei que deve ter muita gente aí que tem medo até de conversar com o companheiro, dele pegar e fazer alguma coisa com ela. Mas hoje em dia a gente tem também a polícia, né? As delegacias, polícia civil, a gente pode fazer denúncia, tá? Quem estiver passando por alguma coisa desse tipo. Ninguém é obrigado a nada, tá? Ninguém é obrigado a nada, a todas as mulheres. E outra coisa, não vamos deixar que isso aconteça. Vamos conversar, para quem sabe, né? Conversar, para quem sabe que aquele, né, relacionamento tá ali, né? Que pode dar certo, é só ter uma conversa, falar o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, como que a gente pode fazer, o que está acontecendo, fulano? Por que você tá assim? E fala também o que você não quer, né? Porque ninguém vai adivinhar, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei e falei, ó, se eu não sou sua prioridade, meu filho, pelo amor de Deus, você não se preocupa. Eu fui bem tranquila mesmo. Pode ir, pode arrumar uma pessoa do jeito que você quer, né? Aquela loura do olho azul, aquela linda, maravilhosa. E pode arrumar sem problema nenhum, porque eu não sou obrigada também, e nem ele é obrigado a ficar com uma pessoa que ele não sente bem, uma pessoa que ele não é desejado, ele merece aquilo que quer, né? Mas não vamos deixar uma pessoa humilhar e machucar nossos corações, né? A gente não precisa disso. E a gente tem que ter maturidade o suficiente para estar saindo de relacionamentos com pessoas, como pessoas maduras, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito legal mesmo, tá? A gente sabe que tem pessoas que não tem para onde ir, né? Porque se tem uma mulher que tem 2, 3 filhos, se separar daquele homem agressivo ali, o que ela vai fazer? Aí ela pensa nisso, fica com medo. Medo a gente vai ter sempre, gente. É uma coisa natural da nossa cabeça. Medo a gente vai ter, a gente precisa de ter medo. Principalmente quando a gente sentir que está sendo ameaçada. O medo é para isso. Agora, sentir medo
de uma coisa que a pessoa já tá fazendo com você, você já teria ter medo já há muito tempo, ter denunciado, ter largado essa pessoa. Gente, conversa com alguém da família, discute com a pessoa, fala com ela, eu tô precisando de ajuda, tá acontecendo isso, e eu preciso de alguém. Isso vai ser muito, mas muito fundamental para sua saúde mental. Hoje a gente precisa disso. Cabeça e mente está sempre andando junto, né? Saudáveis. Eu vejo também muitos casos de mulheres que estão passando por depressão, ansiedade, cabelo caindo, emagrecendo demais, por algum tipo de distúrbio desses aí, né? Que está sendo maltratada. Ela vê, e é assim, ela vê que está sendo maltratada, que não está sendo valorizada e continua com aquele relacionamento, o que faz muito mal para ela. E isso que é uma tristeza. É muito triste a gente ver mulheres maravilhosas, né, passando por isso. Nós somos seres humanos e nós não merecemos passar por humilhações, por pessoas que não sabem nos tratar, por pessoas que não dá carinho pra gente, não dá atenção. O que você quer disso? Ai, mas eu amo ele, que não sei o que não sei o que, como que eu vou fazer sem ele? Minha filha, faz sim, dá pra fazer o que você quiser e vai melhorar a sua vida 100%. Você vai ver que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, é para melhor, não é para pior não. É porque a gente já tem na cabeça que vai, tá acontecendo uma desgraça na minha vida, uma separação, mas isso daí não é não. Que Deus não esquece da gente não. Se tá acontecendo, se você tá passando isso na sua vida, é pra sua vida melhorar, não é pra piorar não. A gente só tem que pensar uma coisa. Pensa no lado positivo. Quando tiver uma coisa que você tá achando assim, não, minha vida tá ruim demais. Pensa no lado positivo. O que eu posso fazer para isso melhorar? É onde que a gente entra. A gente pode conversar, a gente pode falar, né? E aí vai. A gente não pode deixar que isso fique acontecendo com a nossa vida, no nosso espaço, num lugar onde a gente está criando filho com o maior amor e carinho. O que eu vou passar para minha filha se eu ficar brigando com meu marido? Se eu viver com um homem que me maltrata? A minha filha vai ver isso ali, porque, lógico, a filha vai crescer. A gente tem entendimento. Eu tinha 12 anos quando meus pais se separaram e eu entendi. Pouco depois eu entendi tanto que eu tive depressão. Mas logo, rapidinho, minha depressão acabou porque eu tive esse entendimento de que aquilo era necessário, a separação deles. Que aquilo ali não estava sendo por acaso. Pra você ter ideia, a minha mãe não tinha roupa direito. Meu pai trabalhava, dava tudo pros amigos dele. Meu pai, gente, não tem nada contra meu pai é maravilhoso, minha mãe também. Mas meu pai não dava valor, não. Minha mãe não tinha nada. Minha mãe, o que ela fez? Qualquer dia eu vou fazer uma entrevista com ela, né, trazer ela aqui, pra ela estar conversando com a gente. Ela pegou, arrumou um emprego e abraçou aquele emprego. Ainda estava casada com meu pai. Chegou no emprego, né, tinha homens, tinha várias mulheres, todo mundo arrumado. Ela começou a ter o dinheiro dela, ela comprava as roupas dela, ficava, minha mãe linda, maravilhosa, esperta. Não demorou outra, rapidinho ela se apaixonou, porque o meu pai, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ele, tipo assim, é o tipo de homem que a gente vê todo dia. Você não pode usar um batom vermelho, que você é piranha. Mas a mulher da rua, aquela não, aquela é bonita. Aquela é linda, maravilhosa, mas você não podia não. Aí você arruma um emprego, começa a comprar seus trem, andar bonita, com batom do jeito que você gosta, sem ninguém falar que você tem que usar ou deixar de usar, foda-se. Aí você arruma uma pessoa que fala, nossa, você tá linda. O que você faz com o homem que você tá lá, que só tá te humilhando? Separa dele. Aí minha mãe, bonita, maravilhosa, arrumou um emprego, começou a comprar as coisas. Pra você ter ideia, as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Minha mãe hoje tem uma casa bacana, tá casada, tranquila, continua até hoje trabalhando. Minha mãe, depois que minha mãe começou a trabalhar, nunca mais minha mãe parou. Você entendeu? Então isso tudo eu levei pra minha vida. É tudo isso daí é um aprendizado. Isso não vai acontecer na minha vida. Porque eu não vou deixar que isso aconteça. Entendeu? E eu quero que todo mundo com esse tipo de história que eu tô te falando, da minha mãe, que minha mãe passou, que eu vivi assim muitos anos, né? Eu tive vários namorados, sempre teve separação, sempre teve traição.
desamor, e eu pensando que eu gostava da pessoa. Outra coisa, eu vi uma entrevista um dia, eu acho que Débora Seco, na Tata Werneck, no programa da Tata Werneck. Ela falou uma coisa que eu me justifiquei muito com isso. Ela, ela, ela falou que ela tinha um problema muito sério, que ela não conseguia separar dos namorados, ou seja, ela tinha um medo de separar, acontecer, sei lá, né, com ela, o que que passava na cabeça. Ela tinha medo, ela não conseguia separar, não, dos caras que ela não queria mais, ela tinha que estar aí. E eu já me vi nessa, porque eu também já tive esses problemas, eu já fui adolescente, e eu tinha dificuldade para terminar. Eu não conseguia falar assim, aqui, eu não quero mais você, não, vai embora, tchau. Não, eu tinha que trair. Então, assim, eu vi essa entrevista dela e me justifiquei muito, tá? Débora Seco na Tata Werneck. Depois eu vou ver se eu consigo trazer essa entrevista aqui pra gente passar, pra vocês verem na hora que ela fala sobre isso. Então, assim, nós mulheres passamos por tanta coisa nessa vida que eu acho que não vale a pena, não. A gente tem que ter muita inteligência emocional, entender, não deixar que isso aconteça já no início. Assim que você vê que o homem falou um pouquinho mais alto com você, chame a atenção para que ele não faça isso. Porque se ele fazer isso, ele vai continuar, daqui a pouco ele tá te batendo. Né? Então chame a atenção, vai ser, olha, você não fala comigo assim. Tá? Que eu não sou nenhum coleguinha seu de boteco aí, não. Tá? Então a gente já tem que já cortar o mal pela raiz. É muito sério isso. E aí, a gente não deixa que mulheres cada dia mais sofrendo por relacionamentos, né? E eu vou te falar mais também. Na minha família eu vejo muito isso acontecendo, tá? E eu fico assim, gente, como que a mulher tá sendo tão burra? Me perdoe, mas tá sendo burra pra deixar um homem fazer isso com ela. Saber que o homem trai você e você tá ali com um homem, que desvalorização que você tá fazendo isso a todas as mulheres, que eu fico com uma pena, com uma dó que você tá deixando isso acontecer. Mulher nenhuma precisa de fazer isso, não. Sabe como tá traindo, sabe como sai com outras mulheres e tá tudo bem? Peraí, não tá tudo bem, não. Se valoriza, tem amor próprio, você é bonita, independente de qualquer coisa. Um homem inteligente, um homem bom, é aquele que não fica procurando mulher bonita, procura mulher inteligente. Uma mulher que sabe o que quer, que sabe se valorizar. Isso sim, um homem bom mesmo vai olhar isso, tá? É isso, né? Então, é isso aí, gente. Nós temos muita coisa para falar sobre relacionamento, sobre namoros. É um assunto que eu gosto de falar muito porque todos os dias eu tô vivendo com isso. Eu sei de casos, né, familiares, prima, é tia, é assim, sabe? Então, é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, né? E eu gosto muito de falar sobre isso. E eu tô aí, quem precisar, tá? Pode me procurar nas redes sociais, tá? E eu acredito que eu posso ajudar vocês a estar entendendo isso aí, para estar conversando, para ter uma conversa amigável com seus parceiros, parceiras. Mas o mais importante disso tudo, entenda, vamos ser felizes. Não vamos deixar que outras pessoas nos trate como um lixo, tá? Nós não merecemos isso, independente se a gente tem emprego, se a gente fica em casa, porque a gente arruma casa, passa, faz cozinha para homens, tá? Dá todo amor e carinho para eles e eles nos maltratar depois, né? Eu não quero isso, não. Eu quero que todo mundo seja em paz, que os homens também saibam tratar as mulheres, porque as mulheres, elas são fundamentais, né, para os homens ter muita coisa nessa vida, né? E eu acredito que se nós, mulheres, conseguir entendermos também e conhecermos as pessoas com as quais nos relacionamos, é muito interessante, porque a gente não pode julgar ninguém, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Quem somos nós para julgar alguém? Nós estamos aqui para fazer o que? Entendimento e conseguir conversar o máximo que a gente puder
sobre isso, para ver o que acontece, por que você está assim, qual que é o seu medo, medo de perder, né? Medo de falar, né? Porque a gente sabe, eu tenho aqui em casa, né? O meu marido, ele não conversa muito, ele tem um mundo dele, né? Mas ele tem toda uma história, né? Ele teve lá a sua infância, também de pais separados, né? Inclusive, muito isso eu vejo que pessoas, por exemplo, eu casei, eu sou filha de pais separados. E o meu marido também, a mãe dele teve vários relacionamentos e o pai dele também. E aí eu acho assim, é muito complicado, porque a gente não tem como julgar isso, porque a gente não sabe o que que aconteceu. Igual o meu caso, né, dos meus pais, eu sei, porque eu vivi tudo, né? E minha mãe era uma pessoa que falava tudo, né? Sempre foi, sempre pegou no nosso pé, sempre nos acompanhou e sempre falava o que que aconteceu. Tanto que eu sei tudo, detalhes da separação da minha mãe, eu sei tudo, tudo, tudo. E hoje meus pais são felizes, tá? São amigos. Inclusive, meu pai mora, ele construiu num terreno que é da minha mãe, ele mora lá com a esposa dele. É isso aí. Quer dizer, minha mãe ainda ajudou meu pai. Depois disso tudo, minha mãe ainda ajudou meu pai. Então teve um final feliz para todo mundo. Minha mãe nunca falou mal do meu pai para nós, né? Inclusive, minha mãe nunca defamou meu pai, nunca pôs meu pai contra nós, ou nós contra meu pai, né? E assim, foi maravilhoso. Tudo isso que aconteceu foi para melhor. Minha mãe vive bem melhor hoje. E isso foi para nós, filhas, né? Que vivemos. Minha irmã tinha 8 anos de idade. Minha irmã também é casada hoje. Mas isso tudo foi um aprendizado para nós. Hoje não passar por isso, né? E se a gente, igualzinho igual eu vi que estava acontecendo comigo, eu já peguei, já falei, não, para tudo, que eu não quero que essa história